Fala pessoal, seguindo aqui, audiência de conciliação e mediação, primeiro ponto, e o segundo ponto, improcedência liminar do pedido. São os itens que esse tópico, esse link do processo civil, nos exige. Alguns juízes do trabalho, já chama atenção inicialmente, vêm aplicando essa regra da conciliação ou da audiência de conciliação e mediação ao processo do trabalho. Me deparo com um problema desses na segunda fase do concurso trabalhista. Aplico ou não aplico as regras do processo comum nesse caso? E aí eu vou olhar lá o Pacto Republicano de 2009, ele fala o seguinte, olha, os aperfeiçoamentos do processo civil devem ser aplicados ao processo do trabalho. Tudo bem, mas veja só, o processo do trabalho ele não é norteado por um princípio que é o princípio da conciliação. Sim, fato, tanto que ela pode ocorrer em qualquer fase do processo, sendo obrigatória a exigência dela pelo menos uma vez no sumaríssimo ou, no outro sentido, duas vezes no procedimento ordinário, né? E aí eu pergunto, se eu já tenho um procedimento que exige essa conciliação, para que eu vou aplicar a ideia da audiência de conciliação e mediação se as partes comparecem tão somente para tentar ver se existe acordo e se não há, aí sim que a parte vai ser intimada para apresentar essa defesa. Ora, eu aplico as normas do processo comum quando houver uma lacuna no processo do trabalho. E nesse caso não tem lacuna, porque a lei trata especificamente do procedimento da audiência e do procedimento da conciliação, dispensada aí a instauração dessa audiência de conciliação e mediação, como exige o Código de Processo Civil. Ok? Então eu não aplicaria, porque esse aperfeiçoamento do CPC, e eu posso justificar nesse sentido, inclusive, ele é um aperfeiçoamento que veio acompanhar o princípio da conciliação do processo do trabalho, de modo a permitir que, através dele, através dessa estratégia, se potencialize a solução consensual do conflito. Se entregue às partes o poder de sentenciar o próprio processo. Então, nesse caso, o aperfeiçoamento do CPC ele veio, na verdade, para convergir com o aperfeiçoamento principiológico já existente desde as matizes do processo do trabalho. Esse é o primeiro ponto. Agora o segundo, improcedência liminar do pedido. Aqui o que você vai ter que saber para passar no concurso? Você vai ter que dar uma lida no 332 do CPC. E também, óbvio, no 334, aí que trata da audiência de conciliação e mediação, porque isso aqui é letra de lei pura. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês? Ó? Nas causas que dispensem a fase instrutória, ou seja, questões que eu não tenho necessidade de instruir, o juiz pode, independente de citar o réu ou não, julgar liminarmente improcedente o pedido que contrariar o enunciado de súmula, um acórdão do Supremo do STJ em caso de recursos repetitivos, entendimento firmado em IRDR ou assunção de competência, enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local, enfim. A crítica que se tem aqui é, ora, as súmulas editadas após o novo CPC possuem caráter vinculante, as anteriores possuem caráter persuasivo. Então, eu vou aplicar inciso 1 e 2, por exemplo, do artigo 332, as súmulas editadas antes do CPC, de modo que elas não têm caráter vinculante, tão somente persuasivo. E o que tem se firmado de entendimento é que essa técnica da improcedência liminar do pedido, ela vem tendente a racionalizar o processo, de modo que eu aplicaria, sim, os incisos 1 e 2 da súmula ou do artigo 332, independentemente do momento da decisão ou da súmula, se foi posterior ou anterior ao Código de Processo Civil. Bacana, galera? Sugiro que leiam bastante esses artigos. Humberto Teodoro Júnior, tá? É quem melhor trata desses dois pontos, é a sugestão doutrinária que eu deixo aqui. Sigamos firmes aí com novos temas e novos debates.